Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe, que alegria ter você conosco, família, meio de nos santificar. Meus irmãos, a gente vai na missa e quando a gente chega na igreja, encontra os bancos limpos, o som ligado, a igreja aberta, a igreja cheirosa. E todo domingo ou toda celebração, a igreja se encontra assim. Tudo perfeito, tudo maravilhoso. E a gente fica assim, uau, é isso mesmo. Porque a casa de Deus tem que estar limpa e organizada. E muitas das vezes a gente acha que aquela igreja em si está limpa, né? Em nossa mente que ali não gerou gasto para a igreja, mas gerou. Ou pagou um funcionário, ou alguém de forma voluntária limpou. Mesmo que alguém limpou de forma voluntária, teve que comprar os produtos. Ou alguém doou os produtos. Entende? Então alguém fez. Não, houve uma manutenção para manter aquela igreja limpa e organizada. Exatamente. Então, entenda esse detalhe. Que nada vai ficar daquela forma, daquele jeito. Não vai. Por quê? Porque tudo, eu não conheço nada nesse mundo que se mantém aquele padrão. Não existe. Mesmo que você pegue e busque fazer uma imagem e use uma forma, não vai sair do mesmo jeito. Não vai. Vai ter alguma coisa que não vai ficar perfeito do jeito das outras. Exatamente porque não sei, não vai. Meus irmãos, nada nesse mundo é perfeito. Nada. Só Deus é perfeito. E esse detalhe que a gente precisa olhar para a nossa família. Quando você tem essa visão, tudo muda. E a primeira coisa que precisa mudar, meu irmão, é a nossa mente. Sabe, meus irmãos? A gente muitas das vezes estamos entrando na era da tecnologia. E, meu irmão, desculpa o tempo. A tecnologia foi boa em partes. Só que em parte foi muito ruim. É muito ruim a tecnologia. Aspas. Em parte ela foi boa. Mas em parte ela é muito ruim. Ruim e ruim mesmo. Por quê? Meus irmãos, em si a tecnologia nos proporciona uma diversão, uma alegria, um entretenimento. Entende? E nos mostra coisas perfeitas. E aí que tá. A gente vive muito na tecnologia, a gente sai do humano. Isso que é um grande problema da tecnologia em si. Pois tem substituído muito, as máquinas têm substituído muito o homem, o ser humano. Isso a gente precisa entender e compreender. Veja bem, hoje tem substituído família por robô, que é um absurdo do absurdo. Eu não quero ter filho porque dá trabalho. Eu não quero casar porque dá trabalho. Agora você deveria dizer isso para sua mãe quando você estava no ventre dela. Fala: mãe, eu não quero viver não, porque eu vou dar trabalho. Você deveria dizer isso para sua mãe. Fala: mãe, não quero viver porque eu vou dar trabalho. A sua mãe não olhou isso. Entende? Sua mãe não olhou esse detalhe, mas ela quis te ter. Meus irmãos, o robô não nos aquece, não nos abraça.
O robô não tem sentimento. Não tem. Não tem alma. Não tem. A gente muitas vezes usamos essas máquinas e essas máquinas são boas. Só que em parte são muito ruins. Por quê? Veja bem. Você compra determinada máquina. Não vou falar nome de nada, mas você vai entender em código o que eu vou dizer aqui, que eu quero dar marketing. Você pega uma máquina e fala assim, eu quero que essa máquina faça pão. E ela faz pão. Você compra ela que faz pão. Você joga todas as ingredientes e fala assim, eu quero pão amanhã quentinho às 6 horas da manhã. Você programa ela, coloca todos os ingredientes. O que 6 horas da manhã ela vai estar? Pronta 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Vai estar quentinho, pão assim, gostosinho, pronto pra você comer e experimentar. Bom, sim? Responde, sim, sim. 6 horas da manhã você fala, filho, vai comprar o pão. Filho, levanta, vai comprar o bolo. Filho, vai na feira pra mãe comprar mandioca. Vai comprar sua mãe cozinhar pra fazer o café da manhã pra nós, filho. Ah, mãe, logo eu tô cansado, mãe. Ah, mãe, na hora melhor, mãe, tá um friozinho, mãe, deixa eu arrumar um pouco, mãe. É isso que acontece, sim ou não? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Aquele aparelho que te ajuda em algo, em partes, o seu filho te aquece. O seu filho tem sentimento. O seu filho tem alma. E veja bem, se Deus te permitiu você ter, Ele é o meio de santificar. E a gente muitas vezes estamos procurando coisas para substituir a nossa família, para resolver problemas. Entende? Eu sei que os nossos filhos deveriam fazer, e tem hora que nós devemos fazer. E aqui o detalhe é, eu não tô crucificando, apontando, julgando, só tô dizendo detalhes para que você entenda. Então aí você vai dizer, é melhor ter uma máquina do que ter um filho, porque a máquina você coloca tudo, entrega tudo prontinho nessas mãos. Agora o filho a gente dá o dinheiro, manda ele comprar, ele não vai. Ele não vai, Wênio. Então é melhor ter a máquina, que me dá tudo pronto. Muitas das vezes é essa visão que você está tendo. Mas eu te pergunto, qual é a sua vocação, né, ao matrimônio? Se sua vocação é o matrimônio, então sua vocação é ter filhos. É ser mãe, é ser pai. É isso. E lembre-se de uma coisa, filho é bênção de Deus. É o meio que nos santifica. Entende? Você está entendendo muito bem o que eu estou dizendo, o que eu estou falando? Ah, Wênio, mas é isso. Vou tocar aqui sobre matrimônio, para que vocês entendam um detalhe que acontece muito. Presta atenção, que depois você vai entender muito bem o que eu quero te dizer. Você vai dizer bem assim, eu não quero casar, Wênio, eu não quero ter marido, eu não quero ter mulher, porque é muito prejuízo. Fala primeiro dos homens, aí depois vocês vão falar. Ah não, eu não suporto, quando eu entro no banheiro, a pia tá toda molhada, o chão todo molhado, a toalha tá em cima da cama, Wênio. Eu solteira, eu saio de casa, volto, tudo limpo e tudo impecável. Então é melhor ficar só. É melhor ter um celular, é melhor ter uma TV e pronto. Eu saio e chego tudo limpo e organizado. Não é assim? Veja bem como é que a nossa mentalidade. Mas o seu marido é um meio que te santifica. E veja bem você, mulher, que você entra em casa, sai em casa, sozinho. Você que hoje é casada, reclama de tudo isso, quando seu marido tá longe, distante. Saudade do meu marido, saudade de fazer aquele bife para ele, aquele ovo. É assim ou não é? Fala a verdade, mulher. Você sente saudade disso? Daquele homem que chega e você vê lá na sala. Você sente saudade, sente falta de tudo isso.
Muitas das vezes eu vejo o homem dizendo assim: eu prefiro ser solteiro, não quero casar. Aí você fala: mas por quê? Eu não aguento. Não aguento mulher é chata. Não. Eu peço ela fazer a comida pra mim, ela não faz. A carne eu não faço. Ela só quer dinheiro, ela só quer gastar. Gasta meu salário todo. Eu chego em casa, ela não me trata bem. Então é melhor eu pegar, vim do trabalho, passo no restaurante, compro a Marmitex, como, ainda sobra dinheiro pra mim comprar o que eu quero, fazer o que eu quero. É muito melhor. Veja, o que muita gente ouve do ser humano, que a gente escuta do ser humano. Só que tudo são meios que nos santifica. E a gente não pode fazer isso, pensar assim. E homem, você que chega em casa, você comprou, tem o alimento, tem tudo. Mas veja bem, você tem, mas você sente falta de uma pessoa, pois a sua vocação é o matrimônio. Não é ficar sozinho. Não é. E é isso que eu e você precisamos compreender. É isso que eu e você precisamos viver. É aquilo que Deus quer para nós. E a gente muitas vezes ficamos olhando para as coisas, e a gente precisa olhar para as coisas boas. As coisas boas das situações, das realidades. E a gente precisa entender que todos são meios que nos santifica, que nos aproxima de Deus. Veja bem, o homem sozinho, a mulher sozinha, o que acontece? Você já parou para pensar sobre isso? O homem, quando ele vive sozinho, a mulher, quando vive sozinho, se ele tem a vocação do matrimônio, ele está fugindo daquilo que é o chamado dele ou dela. Isso que é o maior problema, e nós não podemos deixar que isso aconteça. Se nós temos esse chamado, essa vocação, a gente tem que assumir. Entende? E a gente não pode ficar olhando para a tecnologia, que a tecnologia hoje, ela traga uma realidade para nós, um meio de facilitar. E a gente não pode, meus irmãos, jamais achar que a nossa família vai ser tudo fácil. A tecnologia facilita, mas somos seres humanos. Entende? A visão que a gente tem de família muitas das vezes é a mesma visão que a gente tem da tecnologia. A minha família deveria me ajudar, o meu cônjuge deveria me ajudar, os meus filhos deveriam me ajudar. Eu trabalho, coloco tudo em casa, mas quando eu chego em casa tá tudo, eu preciso fazer tudo, eu preciso organizar tudo. Muitas das vezes a gente acha que a gente deixou em casa robô. E você não deixou robô, nós não deixamos robô. Que você vai chegar tudo pronto e vai chegar tudo impecável, perfeito. Não vai. E mesmo que você tenha qualquer tipo de aparelho mecânico, aparelho eletrônico na sua própria casa, você sabe que esses aparelhos chegam um momento que eles danificam, precisa de um reparo, precisa de uma reforma, precisa ser renovado, restaurado. E assim, meus irmãos, também é a família. Também é a família. Eu queria trazer uns detalhes aqui que muitas das vezes tem destruído a família. E a gente precisa ter um olhar para a família, mas um olhar diferente. Eu queria trazer a primeira coisa, é sobre comparação. Muitas das vezes eu vejo pessoas comparando a sua família com outra família. Eu que sou missionário, eu que muitas vezes fico na casa dos outros, quando eu estou em missão, quando eu estou em uma formação, quando eu agora, através do grupo Paripi, a gente vai nas casas das pessoas e também na minha própria casa. O entendimento que hoje eu tenho sobre família, tudo eu fui curado, graças a Deus. Graças a Deus. É assim, presta atenção, nossa família, sabe como é que funciona a nossa família, a nossa casa? É assim, a gente tá distante, a gente liga e fala assim, tô com saudade. É assim ou não é? É desse jeito. Mas quando a gente tá próximo, um vai irritando um ao outro.
Não é assim? Porque cada um tem uma forma de arrumar as coisas, uma forma de querer fazer as coisas. Isso é coisa de cada um. Cada um tem um jeito. E nós temos que respeitar. É isso que é o lindo da família, que faz bonito da família. Só que muitas das vezes a gente vai na casa da pessoa e chega lá e a gente vê tudo tratando com educação, com amor, com carinho, respondendo tudo. A gente acha que é daquele jeito, todo instante, toda hora, e não é. E a gente olha assim, eu queria ter aquela família igual, daquele jeito. Não é. Se você conviver, ficar dentro daquela casa ali todo dia, você vai ver. E olha, meu irmão, minha irmã, eu vou ser sincero uma coisa pra você. Hoje eu não ando decepcionado com seu ninguém. Não. Com nenhuma família. Pois agora eu sei olhar para o ser humano. Eu aprendi a olhar para o ser humano. Um olhar como? Um olhar justo. Um olhar justo. E como é esse olhar? Presta atenção uma coisa. Se você hoje, e nosso tempo atual, a era hoje é o smartphone. É o smartphone. O que é o smartphone? O smartphone, todo ano tem um lançamento. Os aplicativos precisam atualizar, e todo mundo só compra um telefone novo. Todo ano compra. Porque chega um momento que ele vai ficar velho, vai travar. Percebe que o celular tem um tempo de vida? Você mesmo troca, compra outro. Ainda começa a travar, quando não serve mais. A sua família você não vai descartar. Que família ninguém descarta. Família não é igual ao smartphone, não é igual ao celular, não é. Mas a sua família é quase igual ao aparelho. Da forma que o aparelho precisa fazer manutenção, a sua família também. Entende? O que faz o celular descartar é quando ele fica velho. E muitas das vezes eu e você estamos descartando a nossa família. Como? Comparando. Isso machuca a todos. Quando você compara, a pessoa se sente descartável, se sente inútil. E todos nós queremos ser útil. E a gente precisa pensar nisso. Eu sei que muitas vezes as palavras saem sem querer, saem da boca para fora. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. A gente precisa analisar muito, filtrar, ter um senso, um filtro. Como a gente vai conseguir se adquirir isso? Tudo a gente precisa analisar. Tudo, não tem nada que deixar de qualquer jeito, de qualquer forma. A gente precisa olhar dentro de nós, entender que o outro é o meio de nos santificar. É a nossa família, dentro da nossa própria casa, que é cheio de problemas de sua casa, e na minha também tem. Não existe uma casa, uma empresa, onde tem ser humano, tem problema. Não é que o ser humano é problemático, não é isso. A gente não pode olhar para esse. Muitas vezes a gente ouve falar assim: o ser humano é problemático, é melhor trabalhar com animal do que com gente. Eu discordo plenamente. Eu discordo. Eu prefiro trabalhar com gente, com ser humano. Porque o ser humano tem afeto, tem carinho, tem alma. Família é isso. O animal é criatura de Deus. A tecnologia é construção do ser humano. Entende? Então eu prefiro amar, que família a gente ama. Família a gente ama. A gente ama. E Deus a gente adora. Objeto a gente gosta e usa. Esse texto aqui você usa. Esse texto ele é descartável. A hora que ele ficar velho, eu vou jogar ele em um vaso de planta. Mas a sua família não. Mesmo que a sua família, alguém da sua família chegar a óbito, você chora. Esse texto não. Você não vai chorar se esse texto quebrar. Essa cadeira que eu estou sentada, a hora que ela quebrar, eu não vou chorar. Mas a família a gente chora. Entende? E a família, quando acontece qualquer briga, logo se cabeça assim: meu Deus, por que eu falei isso pra fulano?
Aquilo ali é um desabafo, que eu tava com raiva, mas eu gosto, eu amo ele, eu amo ela. Você arrepende. Você arrepende. Quando você troca o celular por um novo, você não arrepende do que você trocou por um novo. Você não chora. Não, eu queria aquele meu celular velhinho. Eu queria. Você não fala isso. Entende? Mas a sua família sim. Entende? Os seus avós idosos, você sente falta. Então, a gente muitas vezes fica comparando. E a pior coisa é a gente se sentir comparada. Porque quando a gente compara, a gente se sente inútil. E nós temos que fazer que todos se sintam útil. E todos são úteis. Do jeito dele, da forma dele. Entende? Que cada um de nós possamos pensar nisso e refletir nisso. A segunda coisa que a gente temos que entender, o que fere muito a nossa família, quando a gente diminui a nossa família. A minha família não presta. A minha família não vale nada. Essas palavras muitas vezes têm saído dos nossos lábios, da nossa boca. Quando não sai, a gente pensa isso. E a gente precisa tomar muito cuidado com essas palavras. Como diz uma amiga minha, essas palavras não são legais, não são bonitas. Mas eu e você precisamos tomar essa firme decisão. Sabe, como a gente começa o dia? Como a gente termina o dia? Tudo vai trabalhar nesse contexto. E quando eu decido ser uma pessoa melhor, tudo muda. Então, meus irmãos, vamos a partir de hoje lembrar de uma coisa: a nossa família não é um objeto que tem prazo de validade, não. Família não é descartável, mas família é um meio que nos santifica. Então, a partir de hoje, busque estar próximo dela, se aproxime dela. É assim que cada um de nós possamos sempre buscar estar próximo da nossa família, pois a família é um bem precioso que cada um tem. Nós vamos agora ler um relato que nós deixamos no nosso próprio site. Presta no relato que vamos ler agora, a partir de agora, por favor. Após apelo a Padre Pio, família recebe grande notícia. Depoimento da senhora Cleonice Morcaldi. Durante a Segunda Guerra Mundial, meu sobrinho estava prisioneiro. Não tínhamos recebido notícias durante um ano. E todos acreditavam que ele havia morrido. Os pais dele pensavam a mesma coisa. Um dia, a mãe dele foi ao Padre Pio. Ajoelhou-se diante dele, no confessionário, e lhe disse: "Por favor, diga-me se meu filho está vivo. Eu não vou embora até o Senhor me falar." O Padre Pio simpatizou com ela, e tendo piedade de suas lágrimas, disse: "Levante-se e fique tranquila." Alguns dias depois, não pude resistir diante da dor dos pais, e assim decidi pedir um milagre ao Padre Pio. Eu lhe disse: "Padre, vou escrever uma carta a meu sobrinho Giovannino. Só escreverei o nome dele no envelope, porque não sabemos onde ele está. O Senhor e seu anjo da guarda levarão a carta até ele." Padre Pio não respondeu. Escrevi a carta e a pus em minha mesa, de noite, para entregá-la na manhã seguinte ao Padre Pio. Ao amanhecer, para minha grande surpresa e medo, a carta não estava mais lá. Fui correndo até o Padre Pio para lhe agradecer, e ele disse-me: "Dê graças a Nossa Senhora." Quase 15 dias depois, nosso sobrinho respondeu à carta. Então toda a nossa família ficou contente, dando graças a Deus e ao Padre Pio. Livro Padre Pio, seus milagres, seus carismas, sua vida. Autor Giovanni Cavagnari. Página 75.